Fala, torcida do Mengão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos de notícia do Flamengo. Depois de um jogo que Flamengo dominou o primeiro tempo, no segundo tirou o pé. Mas vamos falar do pós-jogo. Comentarista exalta o Flamengo depois da atuação excepcional do elenco. Gabigol e Bruno Henrique, novo ataque do Flamengo. São reservas ali, mas mostrou para que foram jogar. Vou deixando aos créditos ao canal ESPN. O programa é o Futebol 360, trazendo sempre notícia atualizada do Mengão. E vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. É canal novo, então se inscreva no canal, acione suas notificações, deixa o seu like, dá aquela moralzinha do like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Vamos falar também sobre negociação com o Bragantino por Léo Ortiz, que está fechado com o Léo Ortiz. Braz falou em entrevista, então já está tudo certo, só falta assinar contrato. Acompanha aí a matéria até o final que eu separei para vocês e vamos ao conteúdo. Todo mundo já vai ficar de olho, Eugênio e amigos. Qual vai ser a escalação do Tite para esse primeiro grande clássico, Flamengo e Vasco e tal? E eu, assim como você, André, ontem assistia também à linha de passe. E gostei quando eles começaram a debater a diferença cultural ou de hábitos que nós temos em relação, muitas vezes, aos europeus, nesse sentido de, qual é o 11 titular, etc e tal. Até pensei, por exemplo, Manchester City, na temporada passada, tinha o Mahrez, que não está mais, Bernardo Silva, aí tem o Haaland, aí tem o Julián Álvares. Até os argentinos, se bobear, estão mais próximos da gente, porque reclamavam, o Julián Álvares não joga, tem que ir embora, tarará. Mas lá é normal, né? E o Paulo Andrade até falou, em 70 jogos o Guardiola não repetiu uma vez o time. Tem para todo mundo. Então aqui, por que eu estou falando tudo isso? No Flamengo vai ter esse debate de torcedores, de mídia, de dizer, quem escalou? O Gabigol tá ficando bem, tá voltando a jogar bem, voltando a fazer gol. Vai ficar na reserva? Será? Vai jogar o Pedro? Será que a gente não tem que começar a se habituar, ainda mais quando temos um elenco como esse do Flamengo, de que o cara vai mudar o time, não vai jogar sempre os mesmos? Não é isso, Eugênio? Ele tem que botar todo mundo para jogar, senão ele vai ter problema. O ano inteiro? Botar, E eu já defendi aqui várias e várias vezes que ele tenha 2 times e tal, mas se não tiver 2 times, ele vai girar o máximo possível, porque ele tem material, você não tem perda técnica. Você não tem perda técnica, você tira o Pedro e coloca o Gabi. O Gabi, como parece, né, ter começado a temporada melhor, mais leve, literalmente mais leve, Você defende mais um time ágil para as e Copas tal. e um time para o Brasileirão. Sim, defendo isso, tenho defendido desde o ano passado, né? Sim. Mas se ele não fizer essa opção, ele pode ir girando. Então, assim, se eu trocar o Pedro pelo Gabi, a qualidade técnica é a mesma. Se eu trocar o Cebolinha pelo Bruno Henrique, a qualidade técnica é a mesma. Vai ter um momento melhor de um, um momento melhor de outro, mas você vai poder, se você mantiver todos eles jogando, você vai ter sempre, mesmo trocando peças, um time de altíssimo nível. 2 times diferentes, entrosados. Tem o Luiz Araújo, que era titular, perdeu posição com a chegada do De La Cruz, mas você pode botar o Luiz Araújo. Pela direita, ontem jogou o Wesley. Para mim, o Wesley é um lateral barra atacante. O Varela é menos. E aí é a opção muito do Tite, né? Segurar um pouco mais o lateral para liberar outros jogadores por ali. Tivemos um caso clássico, amigos e amigas que nos assistem, que eu acho que deu certo e não teve tanta gritaria ou reclamação. Posso estar errado, mas todo mundo aceitou numa boa, que foi Palmeiras de 2018 com o Felipão, que tinha um time para o Brasileirão, claramente, e um time para as Copas, e ele quase chega na final da Libertadores, quando é eliminado pelo Boca que fez os gols lá, o que está no gol. Do Benedetto, exatamente. Era o esqueleto técnico. E foi campeão brasileiro, aquele Palmeiras. Inclusive, lembra disso? Com o time reserva, praticamente. O time principal Lucas Lima era outro. titular. Naquele time reserva, ele acha o miolo de zaga, ele acha a defesa do que seria do time titular. E uma outra coisa, Abel, nessa mudança de parâmetro, que a gente ainda não se tocou, um time de futebol hoje, para um jogo, ele pode ocupar 16 jogadores. Nós temos 5 substituições. 5 substituições significam meio time. E também tem que mexer na cabeça dos jogadores, né? Porque o jogador brasileiro, também o jogador argentino em alguns casos, reivindica a titularidade
Mas quando vai para a Europa, também passa a se acostumar com isso. Porque ele entende como as coisas funcionam. Então, aqui eu não vejo essa obrigação de ter o 11, aquele 11, até porque... Mas isso ainda não está muito enraizado na nossa cultura do brasileiro, que acompanha, que faz futebol? Está enraizado. E eu lembro, o 11 que começa nunca é o 11 que termina. Não, nunca é. Agora, há treinadores e treinadores, né? Há aqueles que gostam de ter o seu time e que raramente mexem no seu time. O time é esse aqui, vai ser sempre esse aqui e tal. Pode fazer uma mudança, outra pontual. E há aqueles que, não, vamos girar. São Paulo, por exemplo, é um argentino muito mais para europeu. Ele muda toda hora. Bom, esse eu acho que às vezes muda demais. Muda sem avisar os caras que vão jogar, muda sem avisar a torcida, muda sem um porquê. Eu teria curiosidade de ver como o Tele Santana trabalharia com 5 substituições. Porque quando eram 2, ele evitava fazer as 2. Era só em último caso. O Tele era um caso desse, o jogador que gostava, o técnico que gostava do 11 dele. Mas porque era um trabalho muito em cima do time. Hoje em dia, em futebol, quem tem elenco leva vantagem, porque cada jogo você precisa de 16 caras. O ideal é você ter 16 caras à disposição. E a combinação hoje é perfeita, porque você está falando de um time com qualidade, com 16 jogadores de qualidade e um técnico com muito estofo em gestão de grupo para fazer isso. Lógico, vai ser o desafio para a gente ver ao longo da temporada. Para mim é o grande desafio do Tite, conseguir manejar toda essa situação. Mas, assim, da mostragem que a gente teve curta, olha como ele lidou com a situação do Gabigol. Qualquer outro treinador aqui no Brasil teria muito mais complicações em relação a isso. E você viu como o Gabigol voltou motivado para a temporada, teve toda a história de especulação que ele poderia muito ter embarcado se ele tivesse insatisfeito, incomodado com essa situação de começar a princípio no banco. O próprio Bruno Henrique, a gente está falando dos 2 nomes mais emblemáticos do Flamengo vitorioso e que começam a princípio no banco. E não me parece ser um problema, pelo menos por enquanto. Lógico, não estou falando que o Tite já superou essa questão, com certeza o Flamengo vai ser um exemplo em relação a isso. Acho que é muito cedo para cravar isso. Mas o começo da era Tite dá sinais muito positivos em relação a isso. Então, esse Flamengo pode ser um time para marcar nesse aspecto, nessa mudança de mentalidade que a gente precisa ter, que você pontuou, eu concordo plenamente. A gente precisa mudar esse conceito de 11 titulares e se saiu num jogo significa que esse cara é reserva. Não necessariamente. Todo mundo está vendo que é o calendário. O mundo não caiu porque o Carpini, por exemplo, tirou o Lucas Moura no intervalo do Clássico contra o Corinthians. Porque sabe que tem o Palmeiras. Poderia ter caído se o Corinthians virasse o jogo. Aí alguém ia lembrar que tirou cedo, mas eu acho que paulatinamente... O mundo não caiu porque o Abel ontem colocou o time em reserva. E ganhou o jogo ainda. Está todo mundo entendendo, né? O torcedor está entendendo, mas os próprios jogadores têm... Acho que, claro, cada caso é um caso. Tem jogador. Você pontuou bem, depende do resultado, está todo mundo entendendo, principalmente do resultado. Né? O resultado disso tudo. E é um risco também. Eu me coloco na situação de um técnico que está entre poupar e entre garantir um resultado importante. Era importante quebrar o tal tabu na arena. Mas ele tem que ter um bom elenco e saber trabalhar para usar os jogadores que ele tem à disposição, não só 11, e o time continuar no mesmo nível. Esse é o desafio. Esse é um grande desafio que muita gente não está conseguindo. A gente vê muito jogo aí que o time, depois das substituições, perde muito. E time forte, né? O exemplo do Inter na Libertadores, para mim, é o melhor deles, né? Você está falando de um time que fortaleceu, competitivo, que até poderia ter ido para a final da Libertadores, mas você percebia que nas mudanças o time não conseguia manter. E na própria Libertadores tivemos o exemplo do Fluminense, que muitas vezes o Fernando Diniz chamava peças do banco e melhorava o time. John Kennedy é um exemplo. Exato. Não é? Aí chama, porque geralmente você chama a condição física, né? Jogadores melhores fisicamente. O Diniz, é por isso que eu gosto do trabalho do Diniz, ele chamava coragem, né? Kennedy, Lima e outros ali que entravam, ou colocava o André para a zaga e colocava outro no meio. Em situações dificílimas. O primeiro jogo com o Inter, ele tem um jogador a menos. Tem um jogador expulso. Voltando ao Flamengo e voltando ao Gabigol, tela do artilheiro Gabigol no F360. Para ganhar confiança. Bruno Henrique e Gabigol, gols de Bruno Henrique e Gabigol, foi um rival 2019. E um revival também, aquela jogadinha ali, aquela bola enfiada do...
o Arrascaeta E o passe entre os zagueiros ali, No tempo exato, a e o ultrapassagem do Gabigol Gabigol. dando aquele tapa. Eu tenho a impressão que já vimos esse lance outras vezes. Como é que fala? Déjà vu? Déjà vu. Déjà vu? Déjà vu Você que é um Zelt, um francês? Déjà vu eu já vi também. Perfeito. Já temos aqui, olha, eu acho que é o primeiro olho leal de 2024. Se teve algum dia que eu não estava aqui. Ou eu estava de férias e teve algum olho leal. Mas... Olha a confiança que a gente tem, já aplaude antes. Seja bem-vindo, Eugênio Leal, com a volta da análise sempre minuciosa do olho leal na nossa tela. Que você já antecipou. Eu antecipei? Já antecipou. Ih, estraguei, spoiler. Você acabou de Spoilou. antecipar. Desculpe. Você falou assim, acho que a gente já viu esse gol. É justamente isso que a gente vai mostrar aqui. Vocês já viram esses gols. O Flamengo, esse Flamengo, tem algumas jogadas assim que ficam meio que marcadas, né? Tem aquela jogada do Gabigol para o Bruno Henrique, que o Gabigol cai na direita, traz para a canhota e cruza na segunda trave para o Bruno Henrique subir de cabeça, não tem? Essa está bem marcada, é característica dessa geração Flamengo. O gol marcado ontem pelo Gabi com o passe do Arrascaeta é mais ou menos uma jogada também marcada já de algum tempo entre eles. Então separamos aqui alguns jogos. Esse aqui é de 2021. 2021, Flamengo Internacional. E a gente vai ver aqui nessa jogada, Arrascaeta vai receber do Bruno Henrique e olho na movimentação do Gabigol, porque é muito semelhante à movimentação e o gol marcado pelo Flamengo. Olha, o Arrascaeta pega, traz, e aqui é a grande questão, né? Diagonal do Gabigol. O Gabi sai daqui e atravessa nas costas do zagueiro para receber o passe que vai encontrá-lo na frente e ele vai, na diagonal, tirar do goleiro, ó. 2021. Você está enganando a gente. Esse é o gol de ontem. Não, não é o gol de ontem. Aqui já é um outro gol, ó. Já pulou automaticamente, ó. Outro gol, ó. Mostra de novo aí. Aqui passou o primeiro, Estou gostando disso aí. ó. Gabigol traz para... ou Arrascaeta traz para dentro, Gabigol nas costas do zagueiro. Ah, aqui. É o mesmo lance, tá? Em outro ângulo. Ah, sim. Aqui é o mesmo lance em outro ângulo. Agora a gente tem um segundo gol. Tem que apagar isso aqui e colocar o segundo gol. Vamos lá. Maracanã. Arrascaeta pela esquerda e o Gabigol fazendo o facão entre os zagueiros. O passe vem no mesmo lugar. Flamengo e América, talvez? Ó, o desvio Cuiabá. e a bola está na rede. Parece o mesmo lance. É o mesmo lance. Vamos lá, mais um. Terceiro gol, aqui contra o Red Bull Bragantino. De novo, você vai ver o Arrascaeta vai receber essa bola aqui, vai fazer o passe no chamado ponto futuro, como diria Cláudio Coutinho, para a infiltração do Gabi e vai fazer o gol muito semelhante de novo, ó. Vai ali, meu filho. E o desvio dele para a rede. Muito parecido. Tudo isso com diferentes técnicos. Diferentes técnicos. E a gente vai chegar, portanto, agora ao gol de ontem, que mais uma vez vai ter essa movimentação. O Gabi cortando entre os zagueiros para receber o passe, que vem do Arrascaeta e ele vai desviar do goleiro. Ó, de novo. Rapaz. Portanto, é uma jogada recorrente deste Flamengo dos últimos anos, que tem ali um entrosamento entre Arrascaeta e o Gabigol como um dos seus pontos fortes. Para isso, é preciso que o Gabi esteja como está hoje, inteiro fisicamente, porque dá essa arrancada, é numa jogada sempre em transição, em velocidade, e ele corre nas costas de um zagueiro, mas sempre o quarto zagueiro fecha junto com ele ali. Ele tem que estar bem fisicamente. Desculpe, Eugênio, se eu não estiver enganado, o Gabigol sempre da direita para a esquerda. E o Arrascaeta vindo pelo lado O esquerdo, Arrascaeta não é? pela esquerda, o Gabigol sai do meio para pegar essa bola na quina da pequena área. Mais ou menos naquele espaço ali, e ele desvia dali do goleiro. A bola vem meio que na direção do goleiro, e ele dá o toque para simplesmente desviar do goleiro. Jogadinha marcada, mas que ainda funciona. E ninguém marca. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui a mais uma notícia. Brás abre o jogo sobre negociação com o Bragantino por Léo Ortiz. Léo Ortiz aí, que é um dos jogadores do Bragantino aí, almejado pelo Mengão.
Então, o dirigente do Flamengo pede que o Red Bull Bragantino reduza um pouco mais a pedida por Léo Ortiz. E o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 na noite de ontem, com gols de Bruno Henrique e Gabigol. Logo na manhã de hoje, na delegação rubro-negra, desembarcou no Rio de Janeiro e Marcos Braz falou rapidamente sobre a negociação envolvendo Léo Ortiz. Em contato rápido com o jornalista presente no aeroporto do Galeão, Braz foi objetivo. Vamos ver se desce mais um pouquinho. Bora! Então disse aí o vice-presidente do futebol do Flamengo. A fala do dirigente é referente ao valor pedido pelo Red Bull Bragantino. Valores propostos depois da negociação por Léo Ortiz ter virado uma novela, o Flamengo aceitou pagar 8,5 milhões de euros pelo jogador, cerca de 45,2 milhões de reais na cotação atual aí, pelo zagueiro. Então agora o rubro-negro aguarda a resposta do Red Bull Bragantino, que havia feito uma pedida aí um pouco mais alta, porém a próxima quantia ofertada pelo Flamengo é de 45,2 milhões de reais pelo zagueiro. Pessoal, é muita grana envolvido. Será que Léo Ortiz vale o show? O Flamengo está precisando realmente de um zagueiro? Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa possível contratação aí, que falta só a resposta do Bragantino e assinar. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia até o momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.